Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo aqui André Monteiro. E, amigos ouvintes, nós estamos encerrando o estudo do capítulo 13. Na verdade, no último programa, nós fizemos aqui a leitura e os comentários do último item. E hoje nós vamos fazer aqui um apanhado, um resumão sobre esse capítulo, em que Kardec vem discorrendo para nós sobre a questão dos milagres, como nós assim compreendemos. Será que o milagre realmente existe? O que significa o milagre? Existe uma explicação à luz da ciência, das leis divinas, das leis da natureza, sobre os fatos que regem as nossas vidas, sobre aquilo que nós consideramos como sobrenatural, extraordinário e fantástico? Então Kardec, ele vem colocando que, na verdade, a gente tem uma concepção sobre milagre muito diferenciada do que realmente podemos aprofundar no sentido desses fatos, desses acontecimentos. De uma forma assim bem simples, o que a gente pensa que é milagre, na verdade existe uma explicação nas leis da natureza e nas leis divinas. Então Kardec, ele vem colocando primeiro a questão do significado da palavra milagre, algo que é admirável, algo que é extraordinário, surpreendente, algo em que alguém tivesse um dom de transformar aquele ato, de modificar as leis da física, as leis da natureza e as leis espirituais, as leis divinas, e dar àquele acontecimento aquilo que ele pretensamente, supostamente gostaria que acontecesse. É como se você tivesse, é como se a natureza permitisse que as leis pudessem ser derrogadas ao bel prazer de alguém. E normalmente a gente sempre condiciona os fatos, esses fatos que nós consideramos ou caracterizamos como milagre, como alguém tivesse uma força, um poder divino de modificar aquela história, aquele acontecimento. E normalmente a gente sempre condiciona isso também a Deus, o poder que Deus teria de derrogar as suas próprias leis e transformar aquilo que supostamente a gente entende como um acontecimento que está direcionado às nossas vidas, de transformá-lo naquilo em algo que possa nos tirar daquela situação. Ou seja, aconteceu algo admirável na minha vida, aconteceu algo extraordinário, porque Deus me promoveu esse milagre, Deus fez com que isso acontecesse. E quando a gente vai estudando os atributos de Deus na própria codificação, aqui no início em a obra Gênese, e também na primeira parte em O Livro dos Espíritos, sendo Deus soberanamente bom e justo, essa onisciência, onipresença, a sua infinita bondade e ressaltando principalmente a sua justiça, será que Deus, essa suprema inteligência também, poderia fazer algo com que ele se arrependesse lá na frente e ele mesmo derrogasse as suas próprias leis? Então é algo que fere a razão, o bom senso, que fere realmente esses próprios atributos de Deus. Não quer dizer com isso que a gente não possa ter algumas modificações, algumas transformações na nossa vida, o amparo dos nossos benfeitores espirituais, a proteção, a nossa fé, a nossa oração, que vai fazer com que a gente peça a Deus
o amparo e peça também aos nossos protetores espirituais para que nos ajudem no momento de sacrifício, para que nos ajudem nessas dificuldades, para que nos orientem e nos inspirem para que a gente possa ter a inspiração, a intuição, a resposta necessária para as nossas dificuldades, as nossas provas e expiações, aquele momento de dor e de sacrifício, que muitas vezes a gente pede uma solução para as nossas dificuldades financeiras, a gente pede naquele momento em que a gente está doente. Então, a gente, essa conceituação, essa compreensão que Kardec vem nos dar sobre os milagres, eles não derrogam esse entendimento que a gente extrai dos ensinamentos que Kardec traz aqui para nós, em um capítulo 13 da obra Gênese. Eles não derrogam essa ascendência de Deus e dos benfeitores espirituais em nós, em nossas vidas, naquilo que é possível e naquilo que é permitido. Ou seja, eu vou pedir sim, vou receber as inspirações e vou ser ajudado. Mas o milagre em si, como eu compreendo, se eu estou num momento de dificuldade e de repente acontece alguma coisa. Muitas vezes a gente está num processo de doença, a gente está passando por uma provação muito grande, uma dor, uma dificuldade financeira, uma crise, e de repente acontece algo que modifica aquela situação para melhor e faz com que aquela experiência difícil a gente venha a caracterizar como se tivesse ocorrido um milagre de Deus em nossas vidas. Mas todos nós, de alguma maneira, estamos sempre passando por dificuldades, sempre passando por provas, por expiações, por um problema, seja de saúde, a sociedade em si. Sempre vamos encontrar companheiros que podem estar vivenciando uma certa dificuldade, uma doença que muitas vezes é catalogada como incurável do ponto de vista material, uma dificuldade financeira, pois não encontra um emprego, não consegue os recursos necessários para ter uma vida mais digna. E todos nós, de alguma maneira, que temos a nossa fé, vamos pedir a Deus, vamos pedir ao nosso anjo da guarda e aos nossos benfeitores que aquela prova, que aquela dificuldade cesse, que aquilo seja resolvido de alguma maneira. Alguns conseguem obter o resultado positivo, outros não. Muitas pessoas adoecem e podem se tornar vítimas daquela doença que foi acometida, porque ela cumpriu o tempo de vida que estava proposto para ela aqui, que estava programado para ela aqui. Então, se isso não aconteceu, se ela não conseguiu a cura, se ela não obteve aquilo que ela estava buscando, não quer dizer que Deus privilegia uns concedendo esses pretensos milagres para uns e não para outros, porque aí nós vamos encontrar um óbice, um obstáculo justamente nos atributos de Deus. Bem, se Deus é bom, se Ele é justo, se Ele é inteligente, se Ele é imparcial, por que que Ele concede graças e bênçãos para uns e não para outros? Então, é algo que a gente vai identificar a resposta à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito. O que estava programado para a vida daquele companheiro? Ele passar por aquela doença e ficar doente durante um tempo e recuperar a sua saúde? Ou ele realmente programou de adoecer e desencarnar em decorrência daquela doença? Então, há um determinismo em nossas vidas. Todos esses fatos nós vamos ter que ir estudando passo a passo, lentamente, e com o amparo e o apoio da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, em o próprio Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, ou seja, em toda a codificação, em o Livro dos Médiuns também, em toda a codificação, para a gente ir encontrando as respostas. O determinismo, nós sabemos que ele não existe na concepção, na acepção da palavra como a gente pensa, que tudo está determinado para que aconteça daquela maneira e daquele jeito. Não é assim. Mas existe um determinismo no sentido de que se você plantou
alguma coisa, aquilo que você planta, você vai colher. Se você fez o bem, você vai receber o bem de volta. Se você teve uma vida difícil, se você danificou o seu corpo em outras vidas, você vai ter uma necessidade de reparar, de recuperar esse dano que você causou. E tudo isso é intrínseco em relação, ou seja, está interagindo, está dentro da sua reencarnação futura, da sua programação. Isso está lá registrado no seu perispírito. Em algum momento, quando você estiver novamente no corpo físico, numa nova existência, você vai vir à tona aquela necessidade de reparação e de recuperação daquilo que está lá marcado em seu perispírito. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo um grande resumo, né? Um pequeno resumo em um programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, aqui sobre o capítulo 13, os milagres segundo o Evangelho, características dos milagres. Na verdade, os milagres segundo o Espiritismo. Então, nós conversávamos no bloco anterior sobre essa questão do determinismo, da lei de causa e efeito, que tudo possui uma causa e vai gerar, e aqui todos os nossos atos vão gerar uma repercussão. Nós estamos conversando que, na verdade, Deus ele não privilegia nenhum dos seus filhos, trata todos da mesma maneira possível, e nem por isso ele vai, de alguma maneira, criar essas dificuldades e esses tratamentos diferenciados. Mas e nós conversamos, nós também estamos aqui analisando sobre essa questão do determinismo, né? Será que existe o determinismo mesmo? Então não preciso pedir a Deus para que modifique aquela questão difícil que eu estou vivenciando agora? É lógico que não, a gente tem que pedir sim, e muitas vezes Deus nos concede, dentro dessa nossa programação espiritual que nós estamos obedecendo, ele vai nos conceder alguns detalhes, algumas moratórias para que modifique aquela situação. Então, e é por isso que muitas vezes acontece algo em nossas vidas que às vezes a gente caracteriza e cataloga como um milagre, como algo sobrenatural, fantástico, maravilhoso que aconteceu e tirou aquela pessoa do risco. Muitas vezes na internet nós verificamos vídeos e relatos, né? E vídeos assim realmente que a gente não sabe como é que aquilo aconteceu, de pessoas que estão assim na rua e de repente passa um carro desgovernado assim do lado daquela pessoa, e aquela pessoa se salva. Ou então acontece um acidente assim espetacular e a pessoa sai ilesa, e a gente pensa, nossa, aconteceu um milagre na vida daquela pessoa para que ela fosse salva. Mas a gente tem que compreender que todos esses fatos, eles estão interligados, como nós discorremos aqui no nosso programa. Eles estão ligados aos fenômenos físicos, aos fenômenos naturais e aos fenômenos espirituais também. Todos eles possuindo uma resposta e uma causa, uma compreensão à luz das leis da física, da natureza e das leis divinas. Então, aquilo que a gente pensa como se fosse realmente algo milagroso, não é. É um fato que possui a resposta nessas leis que nós citamos e que estão em acordo também com a nossa programação espiritual. Por isso que muitas vezes, quando se não aconteceu aquilo que nós estamos tanto pedindo a Deus, Deus não promoveu esse milagre na minha vida, os benfeitores espirituais não me auxiliaram, não me ajudaram, porque eu queria tanto resolver essa questão e não consegui resolvê-la. Então, será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Será que os nossos benfeitores espirituais esqueceram da gente? E quando aquele outro companheiro, aquele nosso amigo, consegue atingir aquela graça, então quer dizer que os benfeitores espirituais dele possuem um poder maior do que o nosso? É óbvio que não, meus irmãos. Tudo isso tem realmente uma explicação à luz da nossa programação espiritual.
os fatos que acontecem em nossas vidas, e os espíritos nos recomendam sobre isso, nos alertam sobre isso. Toda vez, quando nós estamos lá em um período entre uma reencarnação e outra, quando nós estamos no mundo espiritual, sejam nas colônias, naqueles locais adequados em que nós estamos preparando uma nova encarnação, nós vamos traçar ali todos os objetivos para essa nova vida. Então, em linhas gerais, nós já delineamos aquilo que vai acontecer nessa próxima existência. Onde vamos morar, com quem vamos casar, quantos anos de vida nós vamos ter, se teremos filhos, se não teremos filhos, quem serão ali aquelas pessoas que vão estar mais, a região que nós vamos residir, o país, enfim, as doenças também que nós vamos ter necessidade de enfrentar. Então isso, em linhas gerais, elas já estão pré-definidas. Não quer dizer que tudo, os mínimos detalhes estão escritos. Isso não. Isso obviamente que não. E na medida do possível, de acordo com a nossa necessidade e com a nossa trajetória, essa nossa programação, ela pode ser relativizada, ela pode ser alterada. Porque nós possuímos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio ele é relativo, não é um livre-arbítrio absoluto. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, da maneira como eu quero. Porque os meus atos eles vão repercutir na vida do meu semelhante. Então eu não posso querer prejudicar o meu semelhante sem que haja uma permissão na lei de Deus para que isso aconteça. Então, amigo ouvinte internauta, nós pré-estabelecemos a nossa existência aqui. É lógico que de acordo com a nossa convivência, de acordo com o comportamento moral, ético e também com as nossas atividades, com o que nós fazemos com o nosso corpo físico, isso vai ser modificado. Isso vai sofrer aí um reflexo e essa minha programação pode ser alterada, ou para melhor ou para pior, de acordo com o meu comportamento com aquilo que eu estou fazendo aqui na existência carnal, porque nós temos o véu do esquecimento também. Quando a gente reencarna, a gente esquece temporariamente daquilo que nós programamos, e na medida do possível nós vamos tendo assim certas intuições, certas inspirações sobre essa nossa programação. Então, à medida, e voltando agora basicamente para o tema dos milagres, Kardec vem colocando para nós que à medida que nós formos avançando na questão da ciência e na questão também do próprio conhecimento da doutrina espírita, esses casos eles vão sendo esclarecidos, esses fenômenos que a gente entende como sobrenatural serão obviamente compreendidos de uma forma mais racional. Vamos imaginar o seguinte: se nós estivéssemos, nós estamos no ano de 2020, se nós estivéssemos, será que a gente consegue imaginar que 50 anos atrás alguém poderia se comunicar através de um aparelho celular? Então, se alguém contasse isso há 50 anos atrás, essa pessoa é maluca, ou então ele está aqui falando de um milagre. Será que alguém poderia imaginar que a gente conseguiria pagar um boleto bancário através do aparelho celular, se comunicar, enfim? Então isso, há alguns anos atrás, seria considerado um milagre. Mas hoje é perfeitamente compreensível, à luz das leis da ciência, da física, é perfeitamente compreensível que à medida que a humanidade avançou no seu conhecimento científico e tecnológico, foi desenvolvendo um aparelho para que esses fatos que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, fossem consideradas como milagres, acontecessem. A chegada do homem até a Lua. Então, assim, vários fatos que, muitas coisas ainda também, que já aconteceram, e tantas outras que ainda estão programadas para acontecerem, que hoje a gente, isso é impossível de se acontecer. Porque nós ainda não temos o conhecimento necessário
para poder ver que aquilo, do ponto de vista físico, material, é realizável. Então, da mesma maneira, do ponto de vista espiritual, das leis divinas, tem muitas coisas que nós desconhecemos, que ainda não nos foi reveladas. Muitos conhecimentos que vão surgir à medida que a sociedade, à medida que a humanidade vai avançando em conhecimento intelectual, em conhecimento científico, em conhecimento tecnológico, que serão descobertos, que nos serão revelados, porque isso tudo já está plasmado lá no mundo espiritual. Na medida também em que nós formos avançando em moral, em ética, à medida que nós nos tornarmos espíritos mais evoluídos, outros conhecimentos acerca da doutrina do mundo espiritual serão nos revelados também. Então, assim, tudo isso e esse contexto mais coletivo, eles estão ligados sim à nossa trajetória e à nossa evolução. Então, o que a gente pensa que é milagre hoje, realmente daqui a alguns anos não vai ser mais considerado como milagre. Aquilo que a gente entende como ser impossível de ser realizado hoje, pode ser que amanhã se encontre uma justificativa, uma explicação, e que isso possa efetivamente se tornar realizável. Então Kardec vem colocando isso. O que você pensa que é milagre, na verdade é porque nos falta um conhecimento científico, intelectual e um avanço na moralidade e também do conhecimento das leis divinas e espirituais, para que a gente possa ter a certeza nisso, possa ter a certeza que isso realmente pode acontecer. E nós temos os fenômenos das mesas girantes, que foi como o Espiritismo começou a nos ser revelado, os fenômenos físicos de materialização que aconteciam. Então isso, num primeiro momento, é um fenômeno, é um milagre. Como isso acontece? Como uma mesa pode dar resposta? Como um espírito pode se materializar? Então, tudo isso, a partir do momento que Kardec vai estudar esses fenômenos, ele vai encontrar as respostas. Ou seja, existe uma causa inteligente superior que é responsável por aquele fenômeno físico que está acontecendo. É a união, é a interação do espírito com a matéria para produzir aquele fenômeno. Então Kardec estuda e vai chegar a essa conclusão e desmistifica. Acaba aquela característica do milagre. Isso não é sobrenatural, isso não é fantástico, isso não é maravilhoso. Então, porque ele encontra essa resposta à luz das leis divinas e das leis da natureza. Então, meus irmãos, Kardec, ele vem, na verdade, desconstituindo esse entendimento que nós temos acerca dos milagres. E vem também reforçando, isso não quer dizer que a gente deve deixar de pedir a Deus por aquilo que nós temos que pedir aos nossos benfeitores espirituais. Aí, voltando para uma questão mais individual nossa, a gente não deve desanimar diante de uma dificuldade. Se eu tiver que ser curado, então se está escrito, se está na programação, se eu tiver que ser curado, eu serei curado, eu não vou ao médico, não vou mais pedir. Lembre-se, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte e lutar para vencer as nossas dificuldades. Podendo até ser que a gente consiga aí, se estiver dentro do propósito e houver permissão de Deus, para que isso seja mudado. Então a gente não deve desanimar diante das dificuldades por achar que, se vai acontecer, eu não preciso fazer nada, porque isso já está escrito. Não é bem assim. A gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que ser sempre nós temos sempre que ter essa confiança em Deus e nos nossos benfeitores. Amigos ouvintes,
nós encerramos o programa de hoje, o resumo aí do capítulo 13, os milagres segundo o Espiritismo, característica dos milagres, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre, quando nós retomamos o estudo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e estamos já no capítulo 10º da primeira parte desta obra, a primeira parte em que o nosso querido codificador Allan Kardec trata da questão dos princípios, a questão da teoria dos princípios subjacentes, ou pelo menos os princípios fundantes, aqueles que dão fundamento a todas as questões da teologia, porque esta é a obra que contém a teologia espírita. E na segunda parte, o nosso querido codificador apresenta capítulos específicos nos quais ele exemplifica com vários casos de espíritos que chegaram através da mediunidade sobre os vários momentos ou os vários pontos da evolução dos espíritos. Assim que nós temos espíritos felizes, suicidas, endurecidos, em expiação, em condição mediana de evolução e assim subsequentemente. Nós estamos estudando aqui o capítulo 10º, terminando o item 4, no qual Kardec transcreve uma parte da pastoral da Igreja Católica que ele toma como referência para estabelecer aqui a contra-argumentação, as linhas contra-argumentativas dessa postura teológica da Igreja Católica. E ao final dessa transcrição, o nosso Kardec apresenta aqui esta conclusão, pelo menos da parte em que ele extrai da pastoral, e ele então fala do símbolo religioso, dos dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, tudo isto para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir, atenção às palavras, abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, são as sugestões do Espiritismo, acabariam por formar uma religião cômoda para uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. Você veja como aqui ele está tergiversando com a verdade, né? Tudo que faz a doutrina é nos ensinar a noção do dever, é nos pautarmos pela nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, não é isso? E então fala aqui sobre essas outras questões, que são questões básicas no plano da teologia. A doutrina espírita explica a saciedade. Nós estamos hoje contando mais uma vez, para nossa alegria, com o concurso generoso, sábio, lúcido, objetivo, claro,
do nosso querido amigo, nosso querido irmão e companheiro aqui na Rádio Rio de Janeiro, professor Humberto Azarite. Obrigada outra vez por estar aqui conosco. Olá, Nádia, mais uma vez é um prazer a gente estar aqui para estudar. É sempre bom estudar a doutrina espírita, ainda bem com outras pessoas que a gente pode trocar experiências e pontos de vista aí. É interessante aqui quando a igreja fala em criar uma religião cômoda, mas na realidade o espiritismo, e aqui o combate ao espiritismo está isso, porque o espiritismo nos tira dessa zona de conforto, comodismo. Achar que nós somos fruto do pecado original, né? Então nascemos para temos toda a dificuldade, a ressurreição dos corpos, que cientificamente, né, biologicamente é algo impossível, e Kardec, lá no livro do Evangelho, ele fala que a ressurreição não era entendida como voltar ao mesmo corpo, isso ao longo do tempo foi deturpado, e a eternidade das penas que o Espiritismo vem explicar, não é essa, né, de um vai para o céu, outro vai para o inferno. Imagina você... Definitivamente. Você vai para o paraíso, mas seu filho está lá no inferno. Você vai se sentir bem num paraíso, né, nesse lugar circunscrito, vendo que seu filho está no inferno? E aí o Espiritismo veio para trazer luz a essas temáticas, e na realidade o Espiritismo veio justamente o contrário, tirar dessa zona de conforto, né, de que Jesus veio salvar a todos nós. Jesus veio como guia e modelo, mas a parte que nos cabe nós é que temos que fazer. É o nosso próprio esforço, o nosso próprio esforço. A cada um segundo as suas obras. Já está lá no Evangelho, não é isso? Então nós temos aqui a ressurreição do corpo com uma nova visão do Espiritismo, e a eternidade das penas, uma nova visão do Espiritismo, que as penas existem, mas de acordo com os nossos próprios feitos, né? As penas e os gozos. Exatamente. Né? Também temos a recompensa com as alegrias. E nada aqui não é eterno. A única eternidade é a de Deus. Né? Então, as penas não são eternas, mas a teologia católica, pelo menos à época, considerava assim. E para o Espiritismo não há penas eternas. Há penas ou castigos, se você quiser uma palavra de que não gostamos, né? Mas situações para cada um de nós corrigir o próprio comportamento, né? E depois toda a revelação divina, porque a revelação divina... A doutrina católica é uma revelação, mas a doutrina espírita também é uma revelação, né? E são 3 as revelações que o Espiritismo agasalha. A primeira em Moisés, a segunda Jesus, evidentemente, o Evangelho, e a terceira revelação é o Espiritismo, é a doutrina espírita. E aí é interessante quando essa sensação... Os espíritos até relatam que parece que a pena para ele é eterna, porque ele não consegue ver o fim. Mas tem um dos espíritos, agora não vou me recordar, que ele sabe que tem um fim, mas o sofrimento dele é tanto, e isso é uma das punições para ele, achar que aquilo não tem fim. Lembrando que tem uma página belíssima que vai ser estudado mais à frente, que é o Código Penal da Vida Futura. Então o espaço para a gente sair desse cenário, né, que não é eterno, é arrependimento, expiação e reparação. Então, só o arrependimento não é suficiente. Então, não basta lá no leito de morte, né, se arrepender. Né? Seria infrutífero, aprendizado muito pouco para a grandeza de Deus. É o primeiro passo, porque enquanto nós não nos arrependemos, vem o sofrimento, mas depois a expiação e a reparação. Pois é, você veja como a educação na Terra tem uma postura, se Deus não teria, com todo o seu discernimento do Criador de tudo e de todas as coisas e seres, não iria também fazer assim, né? Aqui na Terra, os pais veem quando uma criança não se comportou bem, e então ela diz, eu não quero mais fazer e tudo. O que os pais fazem? Ficam observando para ver se ela não vai realmente fazer. Porque não adianta esse arrependimento. Aliás, o próprio Kardec diz que o arrependimento, às vezes, é por interesse, né? De não querer mais sofrer. Então diz, eu me arrependo, mas no fundo
o espírito não está arrependido. Então, esse arrependimento fica entre aspas, porque não é verdadeiro, e a criatura, então, somou um erro ao seu cortejo de erros, não é isso? Que é o atavismo ainda dessa ideia de dogma, que basta se arrepender para que tenha a sua situação regularizada, tirar o seu nome no SPC divino, vamos dizer assim, né? Pois é. Agora, aqui você veja como a Igreja Católica via... seria uma religião cômoda para uso do socialismo. Aqui eles acreditam que há uma coloração política, né, de socialismo no espiritismo nascente, quando evidentemente não é o caso. Aliás, o espiritismo não é partidário, né? Não é político no sentido partidário. Sim, nós temos que agir politicamente, que é de você agir nas relações, mas sem partidarismo. Tanto que o espírita ele pode se candidatar a um cargo político, né, mas sem fazer disso propaganda partidária dentro da casa espírita, onde quer que seja, mas espírita como cidadão. Pois é, e você veja aqui uma outra questão grave que é imputada ao espiritismo, que é dizer que a religião seria cômodo para ser usada pelos postulados socialistas e pelas criaturas, por todos, a quem a noção de dever e da consciência importuna, quer dizer, a todos aqueles que se sentem desconfortáveis por terem que obedecer, que cumprir seus deveres e por terem que ouvir a própria consciência. É justamente o oposto. Como os espíritos colocam, onde é que está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Né? Então, é como outro dia eu ouvi uma palestra do Haroldo que ele falou que nós ainda confundimos que Deus ele é bondoso, ele não é bonzinho. Né? Então, nós ainda achamos que Deus é bonzinho, que vai passar a mão na nossa cabeça. Não, Deus é bondoso. Então, todos os nossos atos, né, a primeira cobrança vai ser da nossa consciência. E quanto mais angariamos conhecimento, mais a nossa consciência nos cobra. Exatamente. Foi assim que Jesus se referiu ao Pai, né? Ele disse, bom é o Pai que está nos céus. Eu não, né? Bom é o Pai. Tanto que na cruz ele falou, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O pessoal esquece a segunda parte. A segunda parte. É como se ele disse, Pai, dá um tempo, que com o tempo eu vou transformar esse pessoal, vou orientar. Mas é difícil, né? Porque nós somos difíceis, né, Humberto? Bastante. Nós somos. Mas, enfim, então, a incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho. Quer dizer, facilitou o caminho para o espiritismo. De certo modo, como a gente já falou antes, a incredulidade é porque é falta de alternativas, né? Muitos até hoje são incrédulos, né? Porque vem nas religiões tradicionais falta de respostas, falta de sentido. Por exemplo, como encontrar uma resposta diante da perda de um ente querido, né? De uma pessoa que nasce sem um braço, ela não fez isso. O que ela fez por merecer? Então, em busca disso, as pessoas foram buscar alternativas. Eu lembro muito do caso do ato de fé de Barcelona, que Kardec poderia requerer às autoridades lá de Barcelona, mas o Espírito de Verdade fala para ele, não deixa que as coisas aconteçam naturalmente, que isso vai trazer bons resultados para o Espiritismo. E realmente, porque as pessoas viram aquelas obras sendo queimadas, e aí despertou a curiosidade, porque se a igreja estava indo contra aquilo, as pessoas que estavam insatisfeitas, né, com a forma de ser conduzida pela igreja foram em busca daquilo e se expandiu a Por que eu não posso saber aquilo, né? Aí é a curiosidade positiva, né? Por que eu não posso conhecer aquilo, saber aquilo, né? Eu quero saber. E aí foram procurar. Se eles tivessem deixado lá vendido, não ia alcançar. Frutificar tanto, né? Para a divulgação. Agora, interessante, Humberto, interessante você que está nos ouvindo, essa frase aqui, olha, a incredulidade do nosso século XVIII, o século XIX, a incredulidade do nosso século facilitou o caminho para o espiritismo.
chamado também neo-espiritualismo. Isto é verdadeiro? Isto é verdadeiro. As pessoas não estavam mais acreditando nos dogmas da igreja, no afastamento das questões, das explicações da ciência. Então as pessoas estavam insatisfeitas com isso, porque, por um lado, por planejamento divino, o século XIX foi o palco de um grande desabrochar para um novo renascimento das ciências, das artes. Principalmente lá na França. Lá na França, não é isso? Não, por acaso, a França é escolhida para isso. Então, as pessoas que estavam vendo as conquistas da energia por Myers no início do século, o que ocasionou aquele grande boom para o trem a vapor, para as máquinas e tudo. Então, essas questões que foram depois desabrochar para a fissão do átomo no final do século. Todas as questões que foram sendo trazidas pelos filósofos da época. Desde o início do século, um filósofo que abriu os caminhos para a psicologia, o Maine de Biran, ele colocou muitas dessas questões. Muitos outros filósofos e cientistas abriram o pensamento para as questões que a doutrina espírita ia precisar abordar, e eles foram preparando o caminho para a compreensão dessas instâncias do ser humano e da relação entre os campos do conhecimento. Então, quando as pessoas foram lendo e ouvindo essas novas ideias trazidas, e no caso das ciências, né, não só com a física, mas com a química, com a biologia, com a astronomia, as pessoas foram observando isso e foram se dando conta de que o pensamento teológico as proibia de ter acesso a isso. E proibia canais comunicantes entre essas novas ideias e a teologia, ou entre Deus e o pensamento religioso. As pessoas ficaram insatisfeitas com isso. Novamente aquilo. Por que eu não posso juntar essas coisas, né? Então foi a incredulidade que facilitou, sim, o caminho para o espiritismo. Mas por que foi forjada essa incredulidade? Porque a própria religião católica ficou encerrada sobre si mesma. Tanto que, justiça se lhe faça, no século XIX, a religião católica, a Igreja Católica, empreendeu um movimento de revigorar o espiritualismo, porque estava em voga o materialismo, não é isso? Com Marx, sim, Engels, Lamarck e tudo mais. Então, foi um esforço de várias naturezas na área da filosofia, da psicologia e também da Igreja Católica, que constituiu o chamado tradicionalismo, que era exatamente uma volta, justamente na contramão do que vinha o planejamento do plano espiritual para o século XIX, preparando o campo para o espiritismo. Então, o que aconteceu? Essas criaturas insatisfeitas começaram a encontrar as respostas no espiritismo, no neoespiritualismo. Então é interessante porque a incredulidade do nosso século facilitou-nos o caminho. A Igreja Católica, que não está fazendo uma autoavaliação, porque também como produto do seu fechamento sobre si mesma, é que a incredulidade foi fortalecida. Com certeza, porque muitos no início até iam para a igreja, né, fruto da orientação, da educação religiosa dos pais, que é importante, mas chega um momento que a criança ou o jovem adquire o próprio senso do que é melhor para si. E aí a igreja, como foi falado aqui, eles procuraram se manter nesses dogmas, sem mudar, sem se atualizar, sem reavaliar, e realmente se perderam muitos fiéis, né,
o espiritismo, alguns viraram ateus, ou para as outras religiões, as reformistas que surgiram. Então se percebeu a necessidade de se reformular, de voltar ao cristianismo primitivo, né, que foi se afastando cada vez mais a igreja dos cristianismos lá da época de Jesus, né, das catacumbas. Né? Exatamente. Essa observação e essa avaliação está feita por Emmanuel em A Caminho da Luz, uma obra espetacular, né? Se é que a gente pode dizer isso de alguma obra, porque todas são espetaculares, cada qual com seu objetivo. Uma psicografia de Chico Xavier, da obra de Emmanuel, que é uma visão geral da história da humanidade ao longo do tempo, do ponto de vista espiritual, né? Então, isso está lá posto pelo Emmanuel. Inclusive, o próprio mentor espiritual Emmanuel nos diz que a Igreja Católica perdeu uma excelente oportunidade de deixar o progresso da civilização avançar no planeta, mas que com essas questões aqui, esse fechamento sobre si mesma, às vezes por motivos nem tão elogiosos, ela retardou o progresso na Terra. Está lá em A Caminho da Luz. Então, a incredulidade... A gente vê até o caso do padre, quando o Chico foi falar das manifestações, do que ele sentia, o padre teve dificuldade em aceitar. Exatamente, né? Exatamente, teve dificuldade em aceitar. E nós vemos também outras reações na literatura e mesmo no cotidiano. Nós vemos como muitos representantes desse momento, né, da teologia católica, que alguns ainda condenam o espiritismo com base no nada, né? Porque Sim. Os argumentos se desmancham na areia. Até Bíblias com o termo espiritismo, só que naquela época não existia o termo espiritismo. Ainda não havia, né? Mas já contei Bíblias se referindo diretamente ao espiritismo. Exatamente. Então, toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, coisa que nós já vimos que não é verdade. Né? Deus estaria criando privilégios. Privilégios. Né? Sendo estas, as almas humanas, antes o produto de uma criação especial, aliás, inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. Aqui um libelo contra a sabedoria de Deus e a justiça de Deus, que é um pai amoroso, separando já os filhos, já no ato da criação. Você vai ser bonzinho, você não vai ser bonzinho. Se os pais tratam os filhos da mesma forma, só que conduzem de forma diferente, por que Deus estaria fazer dessa maneira, né? Então seria o caso, os pais humanos são mais generosos do que o pai celestial, né? E é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos. Só os espíritos maus inferiores é que podem dar comunicações. E, portanto, todas as comunicações são más, erradas, perversas. Nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. As modernas são do espiritismo. Inclusive que muitas vezes, então, o demônio ele joga contra ele mesmo, porque vem várias sugestões maravilhosas, generosas, né? Então ele joga contra ele mesmo. E talvez essa ideia de atribuir tudo aos demônios seria justamente para evitar com qualquer aproximação com o neo-espiritualismo. Porque se dissesse que poderia ser dos anjos, ia atrair mais pessoas. Exatamente. E como é chamada neo-espiritualismo, e a própria Igreja Católica é um espiritualismo, não é? Porque na época havia vários espiritualismos, podemos falar sobre isso no plural. Mas como a própria doutrina católica é um espiritualismo, não podia haver o neo-espiritualismo, porque o neo reforma o antigo. Né? E essa é uma reação teológica
E que Kardec fala no Livro dos Médiuns, que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Exatamente, porque nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, todos são espiritualistas como nós também, né? A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato. É o resultado de observações e experiências que não vêm ao caso discutir aqui, diz Kardec. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina citada e vejamos se ela não se destrói por si mesma com os próprios argumentos. Aqui a gente vê o cientista entrando na ação. Ele vai criar um método científico, cria uma hipótese, e a ideia é chegar num contrassenso, que é ir provando que aquela hipótese não é falsa. Né? Que é o que nós vamos estudar em nosso próximo encontro. Agradecendo ainda uma vez a sua participação, querido Humberto, aqui conosco no Luz na Penumbra, mais uma vez, para nossa alegria, e também a você, amigo, amiga internauta, amigo, amiga ouvinte, que estiveram conosco participando do estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A paz de Jesus permaneça em nossa mente e coração, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.